Olá, bom dia para você. Começamos mais uma semana juntos. Sejam bem-vindos ao TN1. Sim, muito bem-vindos. Chega mais para ficar informado e coladinho com a gente. E veja essa, pessoal. Era para ser mais um domingo na praia. Não fosse a petulância de um adolescente de 15 anos. Acredita que ele enrolava um cigarro de maconha na areia da praia de Taparica quando foi abordado por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que estavam de folga. O adolescente não quis entregar o cigarro de maconha. Aliás, ele não entregou e ainda reagiu, deu um soco e quebrou o nariz de um guarda. Quem estava na praia ficou assustado e enquanto a confusão era registrada, o menor ainda tentou fugir para não ser levado à delegacia. E o TN1 tem muito mais, né, Ingrid? É verdade, Jorge, tem sim. Começamos o nosso giro ao vivo com a repórter Tainá Lopes. Qual é seu destaque, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid, a Georgia, a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias Primeira Edição. O meu destaque tem relação com imagens que estão circulando nas redes sociais de criminosos ostentando armas. Essas imagens que teriam sido registradas na região do bairro Bicanga, na Serra. Inclusive, no sábado, teve operação lá, Polícia Militar e Guarda Municipal da Serra trabalharam juntas em uma operação que resultou em apreensão de drogas, dinheiro, armas e 2 indivíduos. Além dessas imagens relacionadas à região de Bicanga, nós também temos imagens que podem ter sido gravadas no Morro do São Benedito, porque os celulares, onde estavam essas imagens, foram apreendidos na região pela Polícia Militar e nelas a gente vê como que é a questão da movimentação do tráfico, a organização de quem monitora o tráfico na região, criminosos com armas, rádios comunicadores. Daqui a pouco eu volto para a gente detalhar melhor essas imagens e conversar com um especialista em segurança para colocar aqui no telejornal a discussão dessa temática. Logo mais, a gente tem mais informações sobre esses casos. Eu, Tainá, obrigado. E agora vamos ver o que o Felipe Chicarino traz para a gente ao vivo. Bom dia, Felipe. Qual é o seu destaque? Olá, George, boa tarde para você, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias Primeira Edição. Uma boa semana a todos. Nós falamos ao vivo aqui da região da Praia do Canto, mais especificamente da Avenida Constante Sodré, para chamar a atenção dos moradores aqui dessa região, porque os criminosos estão agindo da seguinte forma: eles estão ficando na espreita, ou dentro de carro, ou escondidos, só esperando o pessoal chegar em casa para poder abordar e cometer os assaltos. Neste final de semana, uma família chegava num prédio aqui na Avenida Constante Sodré e foi abordada por 2 criminosos que ameaçaram, agrediram essa família, melhor dizendo. Então daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Associação de Moradores aqui da região para falar um pouco sobre essa onda de assaltos, aqui dessa região e também sobre essa situação complicada que vive os moradores, não só da Praia do Canto, mas também de outras regiões aqui da Grande Vitória. Ingrid, George, eu volto com vocês daqui a pouquinho, mais informações sobre esse caso. Valeu, Felipe, obrigado. O fuso horário do Felipe é diferente, né? A gente dá bom dia, ele dá boa tarde, bom dia, boa tarde, sempre é assim, né? E não é por falta da gente falar com ele. Eita, Felipe, fora de fuso, obrigada, viu? E o TN1 traz ainda. Comemoração especial em Marechal Floriano, na região serrana do estado. Pela primeira vez, 2 oncinhas nasceram no zoológico da cidade. A reprodução de onças pintadas de forma natural em cativeiro é considerada rara. E claro, tem os gols que marcaram o fim de semana. Os flamenguistas comemoram mais um jogão e segue o líder. Você não pode falar nada porque seu time perdeu. Não, aqui ninguém pode falar nada, a não ser segue o líder, né? Segue o líder. Ainda bem que no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que eu sou atleticana, que perdeu esse final de semana também, mas o Flamengo, que eu torço no Rio de Janeiro, então tá bem na fita demais. Pode parar com esse negócio de torcer pro Flamengo no Rio de Janeiro, não tem nada a ver isso não, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra tudo pra vocês, tá bom?
Olha, a gente fala agora da violência sem fim. Há cerca de 2 meses, mostramos o drama de moradores em Bicanga, na Serra. Estavam desesperados com a quantidade de assaltos por lá. Pois é, nada mudou. No grupo de WhatsApp da comunidade, todo dia chega mensagem de alguém que virou mais uma vítima. O principal alvo dos bandidos são as mulheres, principalmente as que estão com crianças. Gente, por favor, acabaram de me assaltar aqui na rua Bahia, aqui na esquina. Quando eu desci aqui no ponto do Mineiro, tinha um carro prata parado. Aí botou a arma na minha cabeça e tomou meu celular, tomou minha bolsa. Eu pedi para deixar minha bolsa, porque era meu documento, ele me devolveu a bolsa. Aí eu fiquei olhando para ele, fiquei sem ação. Ele falou, você tá pagando de doida, vai entregar o celular ou quer morrer? O desespero é de uma mulher que acabou de ser assaltada no bairro Bicanga, na Serra. O áudio chegou no grupo que a Carol faz parte. Ela também é moradora do bairro. Segundo ela, mensagens como essa são constantes. É muito raro a gente não receber um áudio, né, constando um assalto aqui em Bicanga. Muito difícil. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque eu moro aqui há 8 anos. A gente não via isso aqui. Isso foi de 3, 4 anos para cá. É que está virando esse caos. E realmente está um caos. A gente vive aqui num medo constante. A Carol também já foi vítima da criminalidade por aqui. E não foi só uma vez, não. Foram 4 vezes. Ela conta que o principal alvo dos bandidos são mulheres e crianças. Que é o ponto fraco, né, das mulheres. Então, quando tem criança, para eles é um prato cheio. Porque ameaça a criança, a mulher oferece até o cafezinho. E realmente, a maioria das mulheres do bairro já sofreram com a ação de criminosos. Esta moradora tem medo de se identificar, mas conta o pânico que viveu durante um assalto. Eu estava vindo da padaria, eu e minha amiga, e eram as 2 horas da tarde, e os rapazes chegaram de moto, e um desceu e assaltou a gente, levando os celulares. E saiu disparada com a moto. Gritei muito que estava sendo assaltada, mas como? Ninguém aparece para dar um reforço para a gente, sabe? Por conta dos assaltos, a dona Cida, de 64 anos, não fica mais assim, sentada na calçada de casa. Hoje, ela só está aqui para nos receber, mas vive trancada. 3 anos atrás, era uma cena que você encontraria todos os dias, porque por causa dos meus problemas de saúde, o médico recomenda um solzinho pela manhã. Então eu costumo colocar a cadeirinha do lado de fora, tomar meia hora, 40 minutos de sol, mas de 3 anos para cá é presa dentro de casa, porque a insegurança aqui é uma coisa louca. A gente fica impressionado, porque se você perguntar a qualquer morador de Bicanga, seja aqui na nossa região ou fora, todos são unânimes em falar que já foram assaltados. Essa é a segunda vez que a nossa equipe de reportagem vem até aqui, no bairro Bicanga, para falar sobre insegurança. A primeira foi há cerca de 2 meses e de lá para cá, nada mudou. Toda semana tem alguém que desce do ônibus, que é assaltado, às vezes está passando alguém, estudante, está no ponto de ônibus, os caras passam e levam. O roubo é sempre o mesmo, é celular, é o que eles querem, é celular. No tempo em que permanecemos no bairro, não vimos nenhuma viatura da PM. E é justamente isso que os moradores pedem aqui, policiamento. Policiamento no bairro. Porque em Manguinhos, por exemplo, nós temos no verão uma viatura que fica 24 horas parada na entrada. Aqui a gente não tem. Nós estamos extremamente vulneráveis, à mercês aqui. Se tivesse uma viatura fixa aqui no bairro, não estaria acontecendo isso aí, desses aventureiros estar passando no nosso bairro e estar roubando os moradores aqui. Olha, a PM diz que o bairro conta com policiamento 24 horas por dia. Garante que faz ações estratégicas, como cercos táticos e abordagens. E destacou que o reforço é feito com base no mapa do crime. Por isso, é extremamente importante acionar o 190 e registrar o boletim de ocorrência. Pois é, Jorge, mas eu vou aproveitar essa nota e pedir um carinho especial aí da Polícia Militar para essa região, porque não deixa de ser triste a gente ouvir aí um depoimento como o da Dona Maria, que há anos ficava aí sentadinha na porta de casa para tomar um solzinho que precisa, para a saúde dela, e não pode mais fazer isso por conta da insegurança, por conta desses assaltos. Então, assim, veio a nota da polícia, a gente sabe que está difícil, a bandidagem está tomando conta mesmo, mas aí fica o nosso pedido aí de um carinho especial aí para aquela região de Bicanga que está complicada.
porque também tem insegurança para quem não tem opção e precisa esperar ônibus, né não? Mais uma estudante foi assaltada enquanto aguardava o coletivo num ponto do bairro Campo Grande, em Cariacica. Os bandidos renderam a vítima usando uma arma falsa. Os 2 suspeitos de roubarem a universitária são estes que chegam à delegacia. Eles foram presos ainda em Cariacica, próximo ao Expedito Garcia, local em que cometeram o assalto. Eu estava esperando o ônibus, para ir para a igreja, e aí, como estava demorando muito, eu fui olhar o horário, o celular estava debaixo da minha Bíblia. E aí, nisso que eu fui olhar o horário, um homem chegou com uma mochila, me mostrando uma arma, falando para me passar o celular. Um outro homem chegou, estava junto com ele e pegou o celular que estava debaixo da minha Bíblia. Aí, como chegam umas pessoas lá no ponto, e os seguranças chamaram o segurança da igreja, que também é policial, e ele conseguiu pegar os 2. Com eles, a polícia apreendeu esta arma falsa. A jovem contou que chegou a desconfiar da atitude dos 2. A vítima aguardava o coletivo aqui neste ponto, na Avenida Expedito Garcia, por volta de 6 horas da noite. Ela pretendia ir à igreja em Aribiri, Vila Velha, quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. Um casal que estava parado aqui neste semáforo observou a movimentação estranha e resolveu perseguir os criminosos que fugiram aqui por esta rua. Eles foram detidos por populares a poucos metros daqui. A vítima registrou a ocorrência e o aparelho celular foi recuperado. Ainda assim, ela pretende deixar de aguardar o ônibus no local devido à insegurança. Eu estou muito grato a Deus por ter me dado esse livramento. Ali é um ponto muito escuro, não tem muito policiamento. Não vou pegar mais lá embaixo, porque lá é muito perigoso esse horário. Os suspeitos foram autuados por roubo e já estão no presídio em Viana. Olha, um dos chefes do tráfico de drogas no bairro da Penha, em Vitória, foi preso ao sair de uma boate na capital. Pois é, ele e 2 comparsas curtiram a noite de balada, mas acabaram detidos por policiais que já vinham monitorando os criminosos. Os detidos foram trazidos aqui para o DPJ de Vitória. Com eles foram apreendidos quase R$ 700 em dinheiro e um celular. Os jovens foram presos no final de semana próximo a um bar que fica nesta rua, no bairro Santa Lúcia. Segundo a polícia, Josiel Maria Rocha, de 26 anos, Cláudio Tolentino Santos, de 28 e Leonardo Diniz, de 20 anos, teriam envolvimento com o tráfico de drogas do bairro da Penha, em Vitória. Josiel é apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico do bairro. Cláudio seria o segurança de Josiel. E Leonardo, que no momento da prisão deu o nome falso de Diogo, já seria um velho conhecido da polícia, por ter cometido diversos outros crimes na Grande Vitória. Em 2017, Leonardo teria participação no assalto a 2 agentes de segurança, que aconteceu no campus da UFES de Maruípe. Eles tiveram armas e coletes levados. E no ano seguinte, teria ajudado a assaltar um motel na Serra. Na ocasião, criminosos renderam funcionários na recepção e clientes dentro dos quartos. Houve perseguição policial, mas ninguém foi preso. Pois é, e em Cariacica, um homem foi assassinado com um tiro na nuca. Ele participava de uma festa de aniversário. Adriano teria chamado a atenção de uma pessoa que estaria usando drogas perto de crianças. Foi morto momentos depois, quando chegava em casa. Nessa rua do bairro Aparecida, Cariacica, estava acontecendo uma festa de aniversário em que a vítima, o pedreiro Adriano Roberto Foca, de 36 anos, participava. O local era bem perto da casa da vítima. A maioria dos convidados que participava era do bairro. A confusão aconteceu perto de onde está a moto. Era lá que estava se comemorando um aniversário. Adriano, então, teria chamado a atenção de uma pessoa que estaria usando drogas perto de crianças. Houve uma discussão porque essa pessoa não gostou. Ele, então, saiu da festa e veio em direção à casa dele. Mas nem chegou lá, porque aqui, no meio do caminho, ele acabou sendo atingido por um único tiro na nuca e caiu aqui. Ó. Ele estava a aproximadamente 5 metros da casa dele. O irmão dele ficou sabendo na notícia quase que imediatamente. Adriano chegou a ser socorrido. Esse vídeo registra a discussão dos moradores para o socorro à vítima. Adriano, baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 1h da madrugada de hoje, no Hospital São Lucas, para onde foi levado.
Adriano teria ficado detido por 28 dias por suspeita de participação no assassinato, mas, de acordo com o irmão, foi inocentado e liberado. Agora a polícia vai investigar se a morte dele teve ou não relação com a bronca. Adriano deixa 4 filhos. Olha, a polícia investiga o caso e, por enquanto, diz que não passa novas informações para não atrapalhar a apuração. A gente imagina que não pode acontecer, mas aconteceu. Uma mulher foi vítima de bala perdida pela segunda vez. Nossa, inacreditável isso. Foi no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O crime aconteceu nesta rua que fica no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Era por volta das 5 da manhã. A vítima é uma mulher de 49 anos. Ela foi socorrida ao hospital Antônio Bezerra de Faria. A vítima seguia para a casa da irmã, que fica a 2 ruas da casa dela, quando foi surpreendida por criminosos que estavam dentro de um carro preto e passaram aqui por essa rua atirando. Um dos tiros pegou na coxa dela. Ela se jogou no chão para tentar se proteger e esperou por ajuda. Uma vizinha a socorreu e levou até o hospital. Essa é a segunda vez que a mulher é vítima de bala perdida aqui em Ulisses Guimarães. Depois de atendida, a mulher foi liberada, mas não quis conversar com a nossa equipe. No bairro, moradores e vizinhos estavam assustados com a criminalidade. Ninguém quis comentar o assunto. Incrível, né? A Polícia Militar garantiu que faz o patrulhamento preventivo diariamente e também ações estratégicas. Lembrou que a população deve sempre registrar as ocorrências para que os trabalhos possam ser direcionados para os pontos com maior incidência de crimes. Já a Polícia Civil disse que até agora ninguém foi detido, o caso segue sob investigação e quem tiver informações deve repassar para o 181. A gente vai falar sobre a insegurança na Praia do Canto e quem está ao vivo com a gente sobre esse assunto, a insegurança na Praia do Canto, é Felipe Chicarino. É com você agora sim. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid, George, agora sim, boa tarde, né? Desculpa, acho que dá uma treta aqui no meu cérebro, porque eu não consigo falar bom dia, mas estou aqui ao vivo agora sim. Boa tarde a todos mais uma vez. Ao meu lado, César Saad, que ele é líder comunitário aqui da região da Praia do Canto, está aqui do meu lado para a gente contextualizar, para a gente falar de uma situação chata, desagradável, que aconteceu aqui no último final de semana envolvendo segurança pública. Uma família chegava num condomínio, num prédio aqui na Avenida Constante Sodré, acabou sendo abordado por 2 criminosos que estavam só na espreita aguardando essa família chegar. Essa família foi abordada, foi ameaçada, foi agredida e, segundo o líder comunitário, os criminosos estavam com um simulacro. Ainda bem, foram embora sem mais problemas. Mas mesmo assim é uma situação complicada que quem mora aqui está tendo que redobrar a atenção quando chega em casa em determinada hora do dia. É por isso que eu quero chamar o César aqui para a conversa. César, primeiramente, muito boa tarde, obrigado por nos atender. É uma situação complicada, né, que o morador, mesmo tendo aí o direito de ir e vir, a Constituição garantindo segurança pública, ele ainda tem que redobrar a atenção, triplicar essa atenção para chegar em casa com segurança. Boa tarde. Boa tarde. Realmente é uma situação muito constrangedora, né? O direito de ir e vir está cada vez mais cerceado, né? A gente tem toda uma planilha, uma cartilha, né, alertando as pessoas para terem mais cuidado. E mesmo tendo cuidado, acontece casos como esse de sábado, né? Eles estavam chegando, não pararam, não demoraram para entrar, não ficaram conversando em casa. Eles estavam na espreita, como você falou, e assim que eles chegaram para entrar no prédio, foram abordados com um simulacro. E isso, a situação não pode continuar, porque hoje foi um simulacro, amanhã pode ser uma arma de verdade, o morador já está extremamente desgastado com a situação e numa situação extrema pode reagir e acontecer um óbito, que a gente não quer que aconteça. Agora, George, Ingrid e pessoal de casa, vou reforçar um pouco a nossa memória coletiva. Não tem muito tempo não, em julho a gente esteve aqui na região para mostrar uma situação muito parecida, só que era uma mulher, ela chegava, foi abordada também ao chegar em casa, num prédio aqui na região da Praia do Canto. Então a gente vê que, como o líder comunitário falou, não é algo assim isolado, que vem acontecendo e que não dá, né? E não dá também para a gente transferir a responsabilidade e falar, mas o morador está dando mole. Não existe como a gente terceirizar a segurança pública, né? Líder comunitário, César, não tem como, né? Porque é uma responsabilidade do Estado e a gente também tem que ver que não dá para transferir. Mas, infelizmente, diante da situação, nós precisamos redobrar a atenção, né?
É verdade, a gente tem, né, uma situação bem complexa da segurança pública, não só na Praia do Canto, não só em Vitória, não só no Espírito Santo, é uma coisa generalizada do Brasil. E a gente tem um agravante muito forte, que é a legislação penal hoje em dia. Entende? Esse cara, ele não foi preso, mas se ele tivesse sido preso, era uma grande possibilidade na audiência de custódia, pela característica do evento, não empregou arma de verdade, não teve dano corporal. Bom, né? Graças a Deus, mas essa característica faria que na audiência de custódia ele fosse liberado. Então ele iria cometer um crime, ia ser preso, ia sair no dia seguinte com aquela mensagem, empoderado, ou seja, eu posso fazer que não vai dar nada para mim. Então é uma legislação que tem que ser mudada, a gente tem que ter muita atenção na escolha dos nossos representantes, porque isso é um desejo de todos, segurança é a maior demanda que a sociedade tem hoje. Agora, César, em contrapartida, vocês quando eu falo os moradores aqui, né, da região, estão tendo que se virar como pode, né? Investir em segurança patrimonial, até mesmo botando o pânico que vocês têm aqui para acionar a polícia, né? Vocês estão adotando medidas de segurança para poder minimizar e para reduzir os danos? Sim, com certeza. A gente tem disponível no mercado uma tecnologia boa, mas mesmo assim eles têm essa ousadia, pelo que eu te falei. Eles sabem que estão sendo filmados, que a câmera vai reconhecer eles na medida que for preso, mas se a legislação não manter eles presos, eles vão voltar a fazer. Então o que a gente apela, né, é que realmente seja feito de imediato, enquanto as soluções de longo prazo, como educação, como retomada do crescimento econômico, retomada do número de empregos, a gente pede realmente que seja recomposto o efetivo da Praia do Canto, porque a maneira de acabar, de minimizar isso aí, seria com maior sensibilidade da polícia, com mais homem na rua, para evitar que aconteça, porque depois que acontece a gente sabe o que vai dar. Tá bom, César, muito obrigado pelas informações, boa tarde para você. Pois é, né, e a gente também manda vibrações positivas para essa família, que nós respeitosamente não identificamos o prédio que foi, mas muita força para essa família aí, que por mais que não tenham tido um prejuízo material, mas fica sempre o prejuízo psicológico, né, Ingrid, George? E só para trazer uma leveza para esse assunto, ô Ingrid, desculpa, tá? É que caiu em Itaquera, já era, é complicado, né? Já que ouvi você falando com o George do Atlético Mineiro, é complicado mesmo. Boa tarde a todos. Esse corintiano, né, tinha que dar, né, tinha que aparecer aí no final do vivo dele, pegou, né? E na verdade, a gente voltando ao assunto da questão da insegurança na Praia do Canto, ele falou que a família não teve prejuízo, né, mas teve o prejuízo pior, que é o trauma e difícil de esquecer realmente. Então como ele mesmo falou, Felipe, muita força aí para essa família e todo cuidado para todos nós, né, porque qualquer um pode ser vítima dessa bandidagem aí, infelizmente. Na verdade, esse é o maior prejuízo também. Hoje cedo, um motociclista foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na Praia do Suá, em Vitória. O ajudante de pedreiro, de 41 anos, foi levado para o Hospital São Lucas. Foi ferido pelo criminoso com 2 facadas. A vítima teria se negado a entregar os pertences e acabou esfaqueada. O caso será investigado pela Delegacia de Segurança Patrimonial. O ajudante disse aos PMs que o bandido teria conseguido levar uma quantia em dinheiro e o celular. Agora sim a gente fala de novo capítulo da novela de bandidos que desafiam a polícia e rivais, ostentam armas e drogas em bairros da Grande Vitória. Pois é, quem fala ao vivo com a gente sobre esse assunto é a Tainá Lopes. Agora sim, muito boa tarde para você, Tainá. Ingrid, George, boa tarde a todos que nos acompanham. Como eu disse lá no início do jornal, a gente tem imagens para mostrar o quão audaciosos estão os criminosos. Nas primeiras imagens que a gente tem, elas estão circulando nas redes sociais como se fossem gravadas lá na região de Bicanga, na Serra. Por conta dessas imagens, da circulação dessas imagens nas redes sociais, no sábado, a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal lá da Serra, fez uma operação. Durante essa operação, a polícia chegou no bairro, já avistou no local lá onde eles poderiam estar 3 criminosos que atiraram contra a PM, houve troca de tiros. 2 indivíduos foram presos, pistola, revólver apreendidos, drogas apreendidas, munições apreendidas, entre outros materiais, dinheiro apreendido. A gente tem aqui em
em nota, a informação aqui da Polícia Civil que o Daniel Rocha Bonfim e o Luiz Cláudio de Jesus de Oliveira, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas de fogo. Eles primeiro foram levados pela PM ali para a Delegacia Regional da Serra e em seguida encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Outras imagens que nós recebemos, essas foram encontradas em celulares apreendidos na região do Morro do São Benedito e seriam de lá mesmo, traficantes ali da região com rádios comunicadores, armas penduradas na cintura, com bebida alcoólica, conversando ali sobre a movimentação do tráfico. E a gente viu ao longo de 2019 até aqui muitos outros flagrantes como esses, gravações como essas de criminosos armados. Por isso que o Pablo Lira está aqui comigo, ele é professor mestre do curso, né, de segurança, especialista na área. Ele está aqui comigo hoje porque a gente convidou ele, mostrou essas imagens para ele, para uma análise, né? O que está acontecendo, o que justifica isso, Pablo? É uma análise que você fez sobre essas imagens e o que a gente pode dizer para o nosso telespectador? É a sensação de que os criminosos estão mais audaciosos ou por trás dessas gravações há um intuito mesmo de fortalecer ali aquele grupo contra um grupo rival? Boa tarde. Boa tarde. Esses jovens, né, é um padrão que a gente tem de atuação no Brasil. São grupos de jovens de 15 a 29 anos, do sexo masculino, que buscam intimidar grupos rivais para continuar mantendo o domínio daquele território para o comércio de drogas ilícitas, né? Como eu falei, é um padrão nacional, a gente percebe aqui no Estado do Espírito Santo, só que a gente tem um diferencial aqui no Estado do Espírito Santo, que é o trabalho integrado das polícias. A Polícia Militar, a Polícia Civil, no caso do município de Serra, a Guarda Municipal, que tem conseguido dar uma resposta a esses grupos imediata. A gente pode citar o caso da Polícia Civil e a Polícia Militar, a grande operação que foi realizada no início do ano na região do bairro da Penha, né, onde prendeu lideranças criminosas, tirou de circulação armas de fogo, né, utilizadas por esses grupos. E esse diferencial aqui vem se consolidando cada vez mais com a implementação do programa Estado Presente. Que a gente está alcançando uma redução de 17% no número de homicídios nos 8 primeiros meses desse ano. Agora eu te pergunto, a gente está falando sobre esses dados aí, né, de diminuição de homicídios, uma polícia que consegue entrar nesses bairros, mas o que há por trás dessa coragem, vamos dizer assim? Uma vez que você disse que a polícia tem mais acesso a esses locais aqui no Espírito Santo, que há trabalhos, né, em conjunto para a diminuição da violência, o que há por trás, então, desse, vamos dizer assim, dessas evidências, né? Porque ao longo desse ano que a gente vê são muitos vídeos como esse circulando nas redes sociais. A gente pode dizer que a criminalidade, ela aumentou? A gente pode dizer que os criminosos, eles fazem questão de dizer, olha, vocês estão fazendo operação, mas a gente tem mais armas? O que há por trás disso tudo? Então, essa audácia dos criminosos, o principal fator que motiva, né, ela continuar em expansão no Brasil como um todo, é justamente o fator da impunidade. A gente tem um quadro de leis penais que são da década de 40, né? Onde a criminalidade no Brasil não era tão elevada, né? E os criminosos não eram tão audaciosos como hoje em dia. Então é fundamental aí um envolvimento maior do nosso legislativo para a gente implementar uma reforma das nossas leis penais, para garantir que esses indivíduos, quando eles são presos, aqui no estado a gente tem essa atuação das polícias, e que eles respondam pelos seus crimes, né, no âmbito do sistema penal, né? Isso daí é relevante e depende aí do engajamento maior, sobretudo do legislativo. Muito obrigada pela sua participação. A gente então vai continuar acompanhando isso e como muitas vezes nós já dissemos aqui no Tribuna Notícias, né? A gente fala sobre apreensão de drogas, de armas e realmente o especialista traz aí pra gente uma análise que faz todo sentido, né? Enquanto não houver mudanças nas leis, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. George, Ingrid, vocês concordam que a gente vai continuar aqui noticiando isso sempre, enquanto essas leis não mudarem? Com certeza, né, Tainá? Não tem para onde correr, né, George? Na falta de conscientização, leis mais pesadas. E a gente viu aí quem normalmente está envolvido aí com essa ostentação de armas e drogas em redes sociais e desafiando a polícia. Jovens entre 15 e 19 anos. Quer dizer, com a vida toda pela frente, sendo interrompida dessa maneira que a gente está vendo aí. Falando nisso, olha só essa notícia. Um adolescente deu um soco e quebrou o nariz de um guarda municipal na praia de Itaparica, em Vila Velha. O jovem enrolava um cigarro de maconha quando foi abordado pelos agentes.
Os guardas estavam de folga, sentados no quiosque, quando viram o adolescente de 15 anos com a droga. Eles pediram para o jovem entregar o cigarro, mas ele negou e reagiu. Um dos agentes sacou uma arma e, na confusão, o garoto deu um soco e quebrou o nariz do guarda municipal. Frequentadores do quiosque registraram um tumulto. Muitos ficaram assustados e chegaram a contestar a ação da guarda. O adolescente ainda tentou fugir no momento em que estava sendo levado para a delegacia. Petulância, hein, gente? O menor apreendido foi autuado por resistência, desacato, lesão corporal, ameaça, incitação ao crime e posse de droga para uso pessoal. Ele fica à disposição da Justiça. A Corregedoria da Guarda abriu procedimento administrativo para avaliar os fatos. O agente terá que fazer uma pequena cirurgia no local da lesão. No bairro Forte, São João, em Vitória, uma outra mulher foi atingida por bala perdida. Ela estava dentro de casa quando percebeu o disparo que teria vindo de um tiroteio entre traficantes. A troca de tiros ocorreu nos bairros Romão e Cruzamento, em Vitória. Durante o tiroteio, uma mulher de 23 anos foi baleada dentro de casa. A mãe da vítima contou que o disparo atingiu a filha na altura da cintura. Apesar do ferimento ter sido profundo, o comerciante disse que a mulher está estável. Foi uma abertura de um dedo, mais ou menos, assim, uma grossura mais ou menos de um dedo. Então, assim, deve ter sido uma arma de calibre alto, porque eu não conheço armas, mas é uma arma de calibre, assim, um pouco pesada. E ela veio de muito longe, porque para quem entende, sabe, essa bala entrou na altura do rim dela e ela entrou e alojou em seguida na banha da própria cintura. Então, quer dizer, ela veio de longe. Glória a Deus, né? Que se fosse de perto, tinha matado a minha filha. Moradores contaram que os tiros começaram no início da manhã desse domingo. Por volta de 7 horas da manhã, a moradora de 23 anos foi à varanda da casa que fica na parte alta do bairro Forte São João. Ela estava com uma criança de 3 anos no colo. Ao retornar para a cozinha, ela abaixou, colocou a criança no chão e, ao voltar para a posição que estava, acabou baleada. Colocou a menininha no chão e já gritou na entrada da cozinha. Ela gritou assim, ai! Falei, o que foi, minha filha? Ela pegou, até que foi assim, eu perguntei, o que foi isso? Aí ela disse assim, acho que levei um tiro, porque havia um barulho de tiro lá do cruzamento. Aí, de repente, eu fui correndo e o sangue voando, porque saiu muito sangue na hora. A nenenzinha dela começou a gritar, sangue, o tiro. A bebezinha, né, é muito esperta. Aí eu já sabia, eu fiquei doida, porque eu não sabia que eu ficava apavorada com ela, segurando ela para não cair, e a menininha gritando, pulando, que a mãe dela estava com sangue. A mulher foi socorrida por familiares e populares para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Viemos arrastando ela, porque se fosse chamar o SAMU ou que seja polícia, sei lá quem chama, que graças a Deus nunca tinha acontecido isso na nossa família, eu acho que talvez podia demorar muito, né, o atendimento, porque é uma parte muito alta. Ela desceu mais ou menos 170, 180 degraus de escada para chegar no mirante. Aí os nossos amigos do Romão ali gritou, porque eu gritei lá de cima, ó, para o ônibus que minha filha foi baleada. Todo mundo apavorou, porque ali, poxa, eles são muito unidos. Então o que acontece? O ônibus parou e a minha filha veio no ônibus, até na porta do Hospital São Lucas. Ele fez um percurso, eu agradeço de novo, ele fez um percurso ao contrário para nos trazer no hospital. Foi grande, nossa, nunca vou poder agradecer. Durante a ocorrência, o helicóptero Árpia da Polícia Militar foi acionado e sobrevoou a região. De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito de efetuar os disparos foi preso. A Polícia Civil informou que as circunstâncias que levaram a moradora a ser baleada serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. A população pode contribuir com informações que possam ajudar a polícia na investigação e identificação dos autores dos disparos pelo Disque Denúncia 181. A Polícia Civil confirmou que até agora ninguém foi preso e o caso segue sob investigação. Já a PM disse que o policiamento segue normalmente na região dia e noite e com ações estratégicas.
O empresário capixaba passou o maior sufoco depois de cair de parapente no Rio de Janeiro. Joelson Moraes, de 41 anos, ficou 18 horas preso a uma árvore no alto da montanha. Foram momentos de muita aflição, com frio e sede, até a chegada do resgate. O empresário disse que participava de um evento de voo livre quando perdeu o controle e caiu. Joelson foi resgatado com a ajuda de uma aeronave do Corpo de Bombeiros e, graças a Deus, passa bem. E uma dentista morreu depois do carro cair num lago na zona rural de Afonso Cláudio. Luciana Silva Coelho, de 41 anos, seguia para um casamento quando perdeu o controle do veículo e caiu na água. Moradores viram o momento da queda e correram. Eles tentaram reanimar a dentista, mas não conseguiram. Desesperados, colocaram a vítima num veículo particular e levaram para o Hospital São Vicente de Paulo, mas ela já chegou sem vida. Luciana era bastante querida na região. Era natural do Rio Grande do Sul, para onde o corpo foi encaminhado para o enterro. Desejar aí força, né? Triste, né? Difícil, força, né? Para a família, muito triste. Agora, o pedido de socorro de uma comunidade que não consegue mais dormir por causa de ataque dos mosquitos. São os moradores de Jardim Carapina, na Serra. Tá difícil a situação por lá, hein? Vamos conferir na reportagem de Tainá Lopes. Na casa do William, a imagem é de assustar. Na tentativa de amenizar a grande quantidade de mosquitos, ele mesmo aplica veneno para matá-los. São sacolas e pás de lixo completamente lotadas de mosquito. Ali a gente não consegue tirar uma noite de sono agradável com tantos mosquitos que está tendo ali. Igual vocês observaram ali, é impossível ter uma vida social aqui nessa região aqui. O valão é o principal atrativo dos mosquitos. Segundo a comunidade, isso daqui já foi córrego de água limpa, mas nos últimos 20 anos vem sendo transformado em esgoto a céu aberto, trazendo todo o transtorno para a comunidade de Jardim Carapina. Seu José chegou a pescar no córrego. Hoje é vítima dos mosquitos atraídos por ele. Na casa do José, a família inteira já pegou dengue. Eu tive dengue, a minha esposa teve dengue, a minha filha está com dengue, está fazendo o tratamento. Jorge mora em frente ao valão. Em certos horários é correr para dentro de casa para não ser carregado pelos mosquitos. A gente não adianta bater remédio, que não dá conta. Faz mal para a saúde, né? E aqui a solução é fazer uma galeria nesse valão aqui, né? Os moradores comprovam que pagam pelo tratamento de esgoto. Mas o que vimos é esgoto a céu aberto. Em certos pontos do valão, galerias entupidas fazem esgoto voltar para a casa de moradores que pagam pela taxa. A sensação é que o bairro Jardim Carapina foi esquecido pelo poder público. As pessoas pedem socorro e ninguém toma providência. E aí fica essa calamidade aqui, ó, mosquitado para tudo quanto é lado. Enquanto não resolve o problema de tampar aqui a vala com a galeria, tem que ter um trabalho mais efetivo de combate ao mosquito. O que não pode somos nós, moradores, estar sofrendo, porque está tendo muito mosquito. Eu tenho uma filha de 9 anos, minha filha ela tem alergia, está com umas feridas por causa do mosquito. Então, assim, nós pedimos às autoridades que tenham um trabalho mais efetivo para, enquanto não tampa essa vala, combater esse mosquito, porque realmente está feio. Não, tá feio, ele tá sendo bonzinho, né? Tá uma situação, quanto sofrimento, gente. Que imagem é aquela, de um monte de mosquito dentro da pá ali? Não, que loucura. Você vê a menininha de 9 anos com alergia e não tem nada pior do que o zumbido de um mosquito, uma picada de mosquito. Gente, olha essa imagem, incrível. Olha, a prefeitura garantiu que uma equipe de combate ao mosquito já foi ao local com bombas e fumacê. Disse também que todas as segundas-feiras é colocado larvicida nas valas. Os agentes estão no local para intensificar as ações e uma nova limpeza na galeria está programada para os próximos dias. Você imagina se isso não tivesse sendo feito, os mosquitos iam levar o bairro embora, né? Não, ia o bairro carregar todo mundo, não ia sobrar nada. A Cezan diz que Jardim Carapina tem cobertura de quase 100% de rede de esgoto, mas apenas 20% dos moradores fizeram a ligação do imóvel à rede. O esgoto aparentemente e possivelmente resultado de ligações irregulares. Para regularizar a situação, o morador deve ligar para o telefone 115. Pois é, eu vou aproveitar e pedir aos moradores, com certeza estão assistindo, para ligar para a nossa equipe, já que a prefeitura prometeu tomar providências o mais rápido possível, intensificar essas ações, então que isso realmente seja feito. E se não fizer, por favor, liguem para a gente, porque a situação é muito grave no bairro.
Enfim, olha que coisa boa, pessoal. A semana começa com mais de 200 vagas de emprego no Cine Estadual e um detalhe, para quem tem ou não tem experiência. Algumas oportunidades são chances para vaqueiro, aplicador de asfalto, soldador, diretor administrativo, professor de educação física, trabalhador rural e operador de rolo compactador. Cadastro no site cetades.es.gov.br/agências. Nesse site você tem todas as informações e o número maior de vagas também, tá bom? E agora uma comemoração especial em Marechal Floriano. É que 2 oncinhas nasceram no zoológico da cidade. Foi a primeira vez que esse tipo de nascimento aconteceu no estado. A reprodução de onças pintadas de forma natural e em cativeiro é considerada rara. E esses animais estão ameaçados de extinção no Brasil. Os filhotes nasceram no dia 20 de junho, mas a divulgação só aconteceu agora. Pois é, as oncinhas bebês ganharam até chá revelação para divulgar o sexo, já pensou? Na festa descobrimos que são machos. Nos próximos dias será feita uma campanha para escolher o nome deles. As oncinhas ainda não podem receber visitas para não causar estresse e atrapalhar o desenvolvimento. A visitação aos novos bichinhos deve ser liberada no final do mês que vem. Que imagem bonita, né? Fofa. E a seguir, a imprudência que pode custar vidas. A moto segue toda apagada em plena BR-262. O lado feio do futebol. Torcedores trocam socos e chutes antes do clássico Rio Branco e Desportiva. E o lado que os flamenguistas comemoram. O time segue líder e jogando muito. No próximo bloco tem os gols do fim de semana. A gente já volta. Estamos de volta e você vai ver o flagrante de uma grave imprudência. Olha só essa moto passando à noite na BR-262, sem lanterna nenhuma funcionando, nem quando o motociclista freia. Esse brilho que a gente vê aí é o farol do carro que está atrás da moto, refletindo na placa. Repare que em alguns momentos nem dá para perceber que é uma moto. Um perigo, né? Tanto para os que estão na motocicleta, quanto para os demais motoristas que trafegam pela BR. O flagrante da imprudência foi feito por volta das 10h30 da noite de sábado, na altura de Marechal Floriano. Olha, uma notícia super triste. Morreu o vendedor de jogos que tinha sido atropelado por um caminhão que invadiu material de construção em Aribiri, Vila Velha. O acidente aconteceu na semana passada. Marcelo Pancieri Correia, de 50 anos, trabalhava na calçada e foi atingido em cheio pelo veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. A gente manda um abraço bem apertado aí para essa família que com certeza está sofrendo muito aí com essa tragédia. Olha, o meu time perdeu. Ah, o meu time também perdeu? Mas o Flamengo da Bruna, que ficou aqui no seu lugar, tá o Flamengo feliz. Da Bruna e da torcida, segue o líder, né? Da maior torcida do mundo, Vamos combinar, né? Fala sério. Roda aí os gols do fim de semana. O Corinthians levou a melhor sobre o Atlético Mineiro aos 42 minutos com uma enorme ajuda do goleiro Cleiton. Ele bateu nos pés de Matheus Vital com um tiro de meta. O meia-atacante serviu Gustavo, que finalizou sem chances de defesa. Final, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. O Vasco teve maior domínio de bola no primeiro tempo, mas o Cruzeiro equilibrou o jogo e buscou a vitória no detalhe. Lucha tentou renovar o fôlego do ataque com a entrada de Valdívia e Thiago Reis, mas foi o Cruzeiro que marcou na bomba de Maurício aos 34 minutos. O chute a curta distância não deu chances de defesa a Fernando Miguel. Final, Cruzeiro 1, Vasco 0. Botafogo e Internacional. O primeiro gol do Colorado saiu aos 42 minutos do primeiro tempo com o volante Rodrigo Lindoso. Fogão perdeu Gatito Fernandes no intervalo e levou o segundo aos 7 minutos do segundo tempo com Edenilson.
Minutos depois, o Botafogo teve gol anulado por toque de mão de Fernando. Diego Souza, aos 16, diminuiu, mas Nico Lopes fez o terceiro do Inter aos 37. Marcinho, já aos 49, marcou o segundo do Alvinegro. Final, Inter 3, Botafogo 2. Flamengo e Palmeiras. Aos 10 minutos, a tabela entre Bruno Henrique e Arrascaeta terminou no gol de Gabigol, que encobriu Everton. Aos 37, o segundo gol. Bruno Henrique cruzou para Arrascaeta de cabeça ampliar. Com tranquilidade, o segundo tempo foi só de manutenção do domínio. Rafinha, com boa atuação, foi derrubado na área aos 16 e Gabigol bateu rasteiro e marcou. Final, Flamengo 3, Palmeiras 0. Não, e vamos combinar que o Flamengo está jogando muito mesmo, né? Porque vencer o Palmeiras não é fácil também, né? Então, pois é, e o Rogério está super feliz, nosso diretor de imagem. A gente tem que admitir, dar os parabéns aí para todos os flamenguistas, feliz, a super torcida. Agora aguenta flamenguista, né? Bom, seu Botafogo perdeu, meu Atlético perdeu para o Corinthians, que o Felipe já anunciou aí, né? O Corinthians do Felipe Schicarini, então assim, tá tudo certo, a gente segue. A gente aceita. A gente aceita. Que dói menos, né? Não é, tem jeito. E olha a parte feia do futebol. No fim de semana teve briga e confusão entre torcedores do Rio Branco e Desportiva, momentos antes do clássico. Nas imagens feitas por um passageiro dentro do terminal de Jardim América em Cariacica, é possível ver agressões com chutes e socos entre os torcedores. O confronto acontece em plena BR-262. Nem se importaram com os veículos que passavam na rodovia. Para cometer os atos de violência, os envolvidos usaram paus e pedras. A polícia precisou intervir usando armamento não letal para dispersar os torcedores. Um ferido foi socorrido para o PA de Alto Laje. Ninguém foi detido. No jogo, a Desportiva venceu o Rio Branco por 1-0. Partida válida pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo. Pessoal, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de uma obra no bairro Itaquari, em Cariacica. O corpo foi encontrado hoje, logo cedo, por um ajudante de pedreiro que chegava para trabalhar. A Polícia Militar informou que durante a madrugada, moradores de rua teriam entrado na obra e ateado fogo em alguns objetos. A PM e a perícia foram acionadas, mas a vítima ainda não tinha sido identificada. Também não se sabe se seria um homem ou uma mulher. A Polícia Civil investiga o caso, a ocorrência ainda está em andamento. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Bebês sofrem ameaça de morte e ganham proteção no estado. Na foto principal, Fla massacra o Palmeiras. 23 municípios capixabas estão sem registrar assassinatos este ano. Contarato revela intimidades de sua família. Cachorro já é o maior motivo de brigas em condomínio. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, revanche do palhaço maligno. Bolsonaro vai passar pela 4ª cirurgia após facada. E segundo maior furacão do Atlântico, segue rumo à Flórida. A seguir, será que os bichinhos de estimação também precisam escovar sempre os dentes? A resposta você confere no Momento Pet de hoje. A gente já volta. Chegou a hora de aprender mais sobre cuidados com os nossos bichinhos de estimação. Será que eles também precisam escovar os dentes todos os dias? Tainá Lopes foi tirar essa dúvida com uma veterinária que explicou tudo bem direitinho. Vamos ver. Eu tô aqui com a veterinária Roberta Delessa porque juntas vamos desvendar esses mitos de que cachorro só precisa escovar o dente quando vai tomar banho no pet shop e que gato nem precisa desses cuidados. Vamos entender melhor no Momento Pet de hoje sobre saúde bucal dos pets. Criando o hábito de escovar os dentes todos os dias, a gente reduz bastante a formação da placa bacteriana, onde tem o tártaro, e assim o animal ele tem uma saúde, né, bucal melhor. Porque a bactéria da gengiva, ela cai na circulação sanguínea e vai parar primeiramente no coração, né, podendo causar endocardiose e vários outros problemas, que aí a gente pode
não conseguir reverter. Depois, mais ou menos dos 3 anos de idade, quando este paciente ele é submetido diariamente à escovação, chega um momento de que ele tem já a formação da placa bacteriana e essa placa ela realmente tem que sair com a ultrassom dentária e depois fazer um polimento para fechar o esmalte mesmo dos dentes e dar continuidade depois com esse processo em casa. Precisa de uns exames pré-operatórios, um ecocardiograma, um exame de sangue completinho, para a gente colocar sem risco nenhum, anestesia normalmente inalatória, que é a que eu gosto de trabalhar. O animal acorda super bem, vai para casa, come no mesmo dia, sem dor. A escova, principalmente, é de acordo com o tutor, da forma que ele consegue lidar melhor com o petzinho dele. Se é uma escova que coloca no dedo, as populares dedeiras, se a cerda é mais fina, mais grossa, ou se é realmente a escova. A pasta tem aquelas pastas de uso diário normais e tem aquelas um pouco melhores, que tem a clorexidina em fórmula, né, que diminui o pH da cavidade oral, evitando a formação de tártaro. O tutor, ele consegue definir legal junto com o veterinário que acompanha o seu animalzinho, que aí eles vão saber definir legal qual a melhor forma de escovar e qual a melhor pasta usar. Respondida a nossa dúvida, então, os bichinhos também precisam escovar os dentes sempre para evitar complicações. Mais dicas você encontra no Instagram da veterinária Roberta de Lessa. E segunda que vem tem mais dicas para o seu animal de estimação no nosso Momento Pet. Olha, a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência, mandando um beijo muito especial para você e te convidando a estar amanhã às 11h45 juntinho com a gente aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Amanhã, 15 para meio-dia, ligadinho. E agora você fica com a Isabela Vidal no Ronda Geral. Até amanhã. Tchau.